Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Gente, a gente chegou mais cedo hoje na Agrárias. Por quê? Porque o primeiro ônibus lá de casa passou mais cedo e daí peguei os ônibus todos mais cedo. A gente chegou aqui agora acho que é umas 6h30 da manhã. O RU abre daqui 15 minutos só, então vamos ter que ficar esperando porque eu tô com uma fome já. Mas hoje nós temos duas aulas. A gente tem aula de floricultura agora pela manhã e aula de laboratório de biotecnologia. Ontem, né, foi segunda-feira, então na segunda, como vocês sabem, eu não tenho aula, tá, galera? Então eu fiquei em casa fazendo as coisas, escrevendo TCC. Então eu já fiz o que o professor tinha pedido, né, as mudanças, alterações lá que o meu orientador, né, o Átila, tinha solicitado para fazer no TCC. Já enviei para ele, tô esperando ele me responder. Mas por hoje, né, voltando aí, então, um resumo para vocês do dia de ontem. Vamos pro dia de hoje. Eu pareço estar muito empolgada? Talvez. Mas estou com sono, isso sim, galera. Eu tô com sono ainda, tá? Porque, nossa, gente, sério, acordar 4 horas da manhã não é fácil pra estar aqui. Mas é a vida, né? E a gente tá no último semestre, né, gente? Então falta muito pouco. Tipo assim, 2 meses e meio. Mas vamos então lá pra Rio, tá? E a gente se vê daqui a pouco. Daí, falando da faculdade, eu tenho um trabalho pra fazer, né, de floricultura. Primeiro é um projeto, mas esse projeto a gente vai entregar no final do semestre. Então tem um certo tempo aí, tipo 2 meses, pra fazer ele. Mas se eu não me engano, pra semana que vem tem a apresentação de um vídeo. Eu com a minha dupla nós vamos fazer sobre a braquiária. Vou deixar aí no canal pra vocês, tá, galera? Provavelmente quando esse vídeo entrar no canal, aí, não, né? O vídeo da braquiária já vai ter sido postado. Então eu vou deixar linkado aqui, tá? Então, se você não tiver visto o vídeo da braquiária ainda, depois que terminar esse vídeo, vai lá e veja. Mas enfim, é pra falar que a braquiária é usada como uma forrageira, né? Gente, abriu o RU, bora lá. Então, a braquiária é usada como uma forrageira. Então, nós vamos fazer um trabalho em cima disso, explicando um pouco sobre a braquiária. Deixa eu ver se não esqueci nada. Explicando um pouco sobre a braquiária, né? Mas, enfim, vocês vão estar aí no vídeo, vocês vão estar me acompanhando. E vocês vão estar vendo aí junto comigo, né? Mas não sei ainda como é que a gente vai fazer o vídeo, o roteiro, porque confesso que eu não entendi. Eu nunca entendo os trabalhos, né, galera? Como vocês podem ver, né? Eu sou meio atrapalhada, só pode. Mas vamos tomar nosso café. De floricultura, né? O professor, ele basicamente deu uma introdução ali. Não deu uma introdução, mas ele falou exatamente sobre o sistema, né, então, de integração, né, da lavoura com o pasto, que o pasto sozinho ele dá uma rentabilidade boa, né, a carne ali, a produção de gado de corte, gado leiteiro, ou então só a lavoura. Só que se você integra os dois junto, ele consegue dar uma produção muito maior. Por quê? Porque você vai ter uma certa economia nos gastos. Então, na questão de adubação, na questão de calagem, na questão do plantio direto, né? Então, não só isso, mas com fungicida, com herbicida, com inseticida, enfim, com tudo quanto é tipo de agroquímicos, você também vai ter uma redução de custo. Por quê? Porque primeiramente, você vai fazer a adubação antes do teu plantio, ou seja, no inverno você vai lá colocar a tua forrageira, né? Então, você vai colocar a tua braquiária, você vai colocar teu azevém, aveia, trigo, enfim. Só que daí nisso, você também vai colocar teu gado ali, certo? Só que você vai fazer a adubação ali para teu pasto de inverno, para aquela cobertura de inverno, pensando na tua lavoura, então no teu milho, na tua soja. Por quê? Porque o pasto, o gado em si, mesmo que seja o gado leiteiro,
a retirada de nutriente do solo vai ser muito pouca. Porque assim, quando você planta ali o milho, certo? Ou a soja, por exemplo, você vai colocar uma certa quantidade de adubo naquele solo para suprir a necessidade da planta. Ou seja, a planta, para ela poder crescer, se desenvolver, ela vai precisar de nutrientes. Mas não só para isso, mas também para a formação da espiga, para a formação do grão. Ela também vai precisar, ou seja, ela vai retirar nutriente do solo para ser exportado, né? Então, no trigo, no grão da soja, no grão de milho, enfim. Então, aquela porcentagem, aquela quantidade de adubo que você colocou, ele já não vai estar mais ali na mesma quantidade, certo? Por quê? Porque a planta, ela absorve aquele nutriente, ele absorvendo, então ele não vai estar mais disponível. Então, na próxima lavoura, né, na próxima safra, você tem que colocar a mesma quantidade, ou se não até mais, uma quantidade maior, né, de adubação, entendeu? Então, assim, a planta, ela vai fazer a retirada. Só que quando você faz essa adubação antes, né, nesse caso aí, pro pasto, para passar para pastagem, para você colocar o gado ele não vai retirar tanto. Por quê? Porque ele vai consumir o pasto, mas ele vai devolver aquele nutriente, aquele adubo, para o solo novamente, na forma tanto do xixi dele, quanto nas fezes, né? Então, no cocôzinho. Por quê? Porque aquele xixi, aquele cocô, ele vai ali, os micro-organismos vão atuar, que vai acabar virando um esterco, né? Natural ali. E fora que vai ser uma boa palhada. Por quê? Porque as plantas forrageiras, elas conseguem, elas têm, quando você aduba, você faz todo o manejo correto, você vai ter uma alta massa de matéria seca, né? Ou matéria verde também. Isso vai ajudar você para não só na pastagem, porque você vai ter que deixar um certo tamanho ali, tipo uns 20 centímetros, né? Para quando você for fazer a dessecagem desse pasto para sua lavoura. Então, você vai ter uma boa camada de solo, né? Então, você vai ter uma boa camada, na verdade, de proteção do solo, certo? Por quê? Porque daí você vai vir, ele vai virar uma palhada. Então, você vai ter uma camada boa de palha que vai proteger o teu solo, que vai virar, que os micro-organismos aí também vão atuar, que vai virar ali, então, matéria orgânica para o solo, que também vai liberar nutriente e vai proteger o teu solo. Então, além dele proteger em relação à lixiviação de nutriente, a perda de solo através de erosão, com água da chuva, com água da irrigação, enfim. Então, aquilo ali vai ajudar você na hora de você for fazer seu plantio direto. Porque vai ser o seu plantio direto na palhada. E vai ser na palhada da tua forrageira, né? A questões das leguminosas, vocês também podem colocar algumas, como por exemplo o nabo forrageiro, e tem algumas outras, ou o amendoim forrageiro. Só que daí vocês têm que tomar cuidado, porque tem algumas leguminosas que podem trazer algumas doenças, ou que elas são propícias a causar doença na lavoura. Então, por exemplo, se eu não me engano, o nabo, ele pode causar ali, trazer junto com ele na semente dele, um mofo branco, que vai causar doença, então, na soja, por exemplo, certo? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas você pode colocar ali, então, uma braquiária, você pode colocar uma azevém, qualquer outro tipo de gramínea. Então, ali, essa gramínea, ela vai criar uma proteção no teu solo. E também, você pode pensar, mas o gado vai compactar meu solo. Não, ele não vai estar compactando o solo, porque você já vai ter uma boa camada de matéria seca naquele solo. Mesmo que você inicie isso agora, o gado, ele não vai ter tanta força assim para compactar tanto teu solo, até porque você vai estar plantando gramíneas, e as gramíneas, elas são muito usadas mesmo para recuperar áreas degradadas. Por quê? Porque as suas raízes, o mesmo tanto que ela vai ter de matéria verde, né, matéria aérea ali, de parte de folhagens, ela vai ter de raiz. Então as suas próprias raízes vão fazer a decompactação do solo. Com isso, vai evitar de que o gado faça essa compactação. Tem estudos, tá, galera? Tem vários artigos, tem vários trabalhos feitos em relação a isso que comprova isso que eu tô falando pra vocês, tá? Que inclusive o professor falou em sala, por isso que eu estou repassando pra vocês. Então, assim, o gado, ele não vai fazer essa compactação.
Só que isso a gente tá pensando no inverno, tá, galera? Porque daí no verão você vai fazer as suas cultivares de verão, beleza? E no inverno também, realmente é mais difícil você ter o teu gado ali, porque você normalmente não tem o pasto. O pasto ali não é tão bom, digamos assim. Só que se você faz esse manejo correto, você faz a adubação do teu pasto, você cuida dele, você coloca uma gramínea de inverno, um cereal de inverno, isso vai ser muito bom, porque teu gado vai ter o que comer, né? Então, essas gramíneas elas são resistentes à seca, ao frio, a geada, por exemplo. Então, assim, se você fizer o manejo correto, você não vai ter problema nenhum em ter no inverno ali, você ter uma produção, colocar ali a braquiária, por exemplo, com um gado. Seja com gado de corte, seja um gado de leite, enfim, para aquilo que você, né, for trabalhar, ou querer trabalhar. E isso, galera, eu tô falando a questão de gado, mas pode ser caprinos também, ovinos, enfim, né, aquilo que for melhor para você, tá? Então, foi basicamente essa foi a aula de hoje. Ele explicou isso pra gente, ele mostrou tantos dados numéricos economicamente, né? Mostrando que realmente é viável, mostrando que realmente sai mais barato e que o retorno financeiro é maior do que você ter somente ali as sucessões de coisa, soja, milho e trigo, por exemplo, sabe? Então, se você faz esse manejo, desde que você maneje corretamente, tem ali a orientação de um técnico, tem uma, né? Feito as coisas corretamente, você vai ter um baixo custo com alto lucro, certo? Mas basicamente essa foi a aula de hoje, né? Eu fiz um resumão aí pra vocês, com tudo que eu lembrei. Eu sei que parece que eu fico pensando, mas hoje eu tô pensando assim, para trazer para vocês, assim, para eu conseguir trazer tudo isso para vocês de uma forma que vocês consigam entender. Bom, galera, aula finalizada, né? Aula de biotecnologia. A aula foi prática, então, no laboratório de biotech. Vocês vão ter visto lá, né? Então a gente passou em cada sala ali do laboratório, que eu vou estar explicando para vocês agora o que é cada salinha. Acredito que o vídeo de hoje vai ficar um pouco longo até, né? Mais que os outros, porque hoje é o único dia que eu tenho aula o dia todo. Primeiro, então, a aula agora da tarde é da biotecnologia, né? Vocês já sabem, já expliquei um pouquinho para vocês semana passada. Bom, e hoje a aula foi então no laboratório de biotech. Então vocês vão ver na filmagem ali, a primeira sala que nós fomos, uma lá no fundo, ali é a sala, digamos assim, a sala inicial, certo? Então as amostras, as coisas vão chegar e vai tudo para aquela sala. Por quê? Porque ali naquela sala a gente tem autoclave, tem a capela, tem os... esqueci o nome agora, mas a máquina ali por onde você vai passar a água para deionizar ela, ou seja, para ela virar uma água destilada, né? Como a gente conhece, acredito que vocês conheçam, água destilada. Então, assim, tudo ali vai ser feito ali. Então, você vai pegar, vai esterilizar os copos, vai esterilizar os potinhos, tudo vai ser esterilizado, né? Então, tudo vai passar pela autoclave, certo? A autoclave, então, ela tem uma serpentina ali embaixo dela, junto com água, que ela vai esquentar e vai ter ali a esterilização. Por quê? Porque ela é como se fosse uma panela de pressão. Ela é fechada, tampada, ela vai criar pressão e a temperatura dela vai chegar até 120 graus, certo? Por 20 minutos, então não vai durar nada ali dentro. Tirou isso, você coloca para esfriar, beleza? Aí essa é a primeira sala. Na segunda salinha, né, onde nós vamos, ali aquela sala, basicamente, ela é uma sala onde você vai montar o meio de cultura. O que é o meio de cultura? É onde a sua mini estaca, né, essa estaquinha da tua plantinha vai ficar. Então, nesse meio de cultura, você vai ter que fornecer tudo para a planta, como se fosse a hidroponia. Não é a mesma coisa, mas é parecido.
A diferença é que na hidroponia a planta ela vai estar numa casa de vegetação, ela vai estar recebendo a luz solar, a luz do dia, ela vai fazer a fotossíntese. Ali no caso, na biotecnologia, nesse caso ali, a planta não vai fazer a fotossíntese. Por mais que ela vai ficar na luz, ela vai ficar na luz artificial, mas ela não vai ter troca gasosa, ela vai ficar num potinho tampado, seladinho. Então nisso a planta não faz a fotossíntese, mas ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai criar raiz, ela vai criar parte aérea. Tem planta que vai criar primeiro a raiz, depois a parte aérea, mas a maioria ela cria a parte aérea, ou seja, primeiro ela vai criar as folhas e depois ela cria a raiz. Bom, e nesse meio de cultura, então, vocês vão colocar macro e micronutrientes, vão colocar a sacarose, porque a sacarose ela vai fornecer carbono, né? Já que a planta ela precisa de carbono para o seu desenvolvimento, então a sacarose vai ter essa função. E vocês também podem colocar o carvão. O carvão vai ajudar ali, então ele vai servir como um filtro. Mas não são todas as plantas que vocês precisam pôr carvão, tá? Só algumas, mas a maioria é só mesmo a solução em si. Então, montada a solução, né, diluída ali tudo certinho, você vai colocar o agar. O agar é como se fosse uma gelatina, tá? A função dele é isso. Ele vai deixar a solução meio gelatinosa. Ela não vai ficar dura, mas ela também não pode ficar mole, entendeu? Ela tem que ficar macia, digamos assim. O agar, por que é usado o agar? O agar, como eu falei para vocês, ele é bastante usado até na culinária, principalmente na confeitaria. Barulhento. Enfim, principalmente na confeitaria. Então, assim, acredito que muitos de vocês já conheçam, né, o agar. Então, ele é de origem vegetal, né? Ele é de origem de algas marinhas. Então, ele é de origem vegetal, por isso que ele é usado. A gelatina, no caso, que a gente usa ali pra gente mesmo se alimentar, ela é de origem animal, né? Ali do osso do boi. Por isso que ela não é usada nessas coisas, porque pode haver contaminação. Então, nesse caso, a gente usa o agar, que é de origem vegetal. Então, o agar ele vai dar essa consistência por meio de solução, certo? Que é onde você vai colocar ali as suas estaquinhas. Então, por exemplo, vou pegar aqui essa planta. Não que seja exatamente isso, tá, galera? Mas só para vocês entenderem, né? Então, vocês vão pegar uma semente, ou se for por mini estaquinha, vão pegar aqui uma estaquinha assim, pequenininha, de 2 centímetros, e vai colocar ali naquele meio de solução. Mas antes disso tudo... Opa, saúde! Bom, antes disso tudo, né, voltando então lá para a explicação do meio de solução, feito o meio de solução, colocado o agar ele não vai dissolver. Assim como a gelatina, você tem que esquentar ele e depois resfriar para ele fazer o endurecimento, assim como é a gelatina quando a gente faz em casa, né? Nós esquentamos ela e depois coloca na geladeira para esfriar. E é a mesma coisa. Se você não esquentar o agar, ele não vai dissolver. Ele não dissolvendo, não vai ficar quantidades corretas em cada potinho. Feito isso, então, colocou a solução, né, o meio de solução ali, o meio de cultura com agar em cada potinho. Você então vai levar esse pote para autoclave para ela esquentar, ou pode colocar no micro-ondas, se não for muita coisa, né? Achei que ia espirrar. Jesus. Então, vocês têm que esquentar ela para o agar dissolver. Então, depois resfriar para ele endurecer. Beleza. Então, isso é o que foi feito, então, que é feito na primeira salinha, na segunda salinha, né? Na terceira sala ali, onde vocês vão ver, que até nós vamos voltar para ela depois. Nessa terceira sala é onde você vai fazer ali as estacas. Então, ali ela tem a câmara de fluxo. O que é essa câmara de fluxo? Qual que é a diferença dela para a capela? A capela, ela tem o filtro dela em cima e ela vai puxar o ar. Por quê? Porque na capela você usa quando vai usar, por exemplo, produtos que formam gases. Se eu não me engano, o hiperclorito que ela falou, acho que é esse. Depois eu dou uma pesquisada e peço pro editor colocar aí certinho. Enfim, tem alguns produtos químicos, né, gente, que é muito usado nesses laboratórios, que ao contato com o ar, ele vai formar gases, que são gases tóxicos, né, que pode não só causar um problema nas pessoas, mas pode causar queimadura interna, enfim, né, problemas na parte respiratória, queimadura do sistema respiratório. Então, nesse caso, você vai fazer a manipulação desse produto dentro da capela.
entendeu? E essa câmera de fluxo, ela serve para quê? Ela vai pegar o ar de fora, vai filtrar e jogar como se fosse na tua cara. Então ela vai pegar o ar e jogar para você. Por quê? Porque toda manipulação que você for fazer depois que já passou pelo autoclave, depois que já foi esterilizado, você só pode fazer na câmera de fluxo, porque essa câmera é quem vai manter aquele ar, aquela parte esterilizada. E tudo que for entrar para dentro da câmera tem que ser passado o álcool 70, o álcool 100, enfim, tem que ser o álcool, tem que passar álcool na mão, não pode estar com relógio, não pode estar com anel, né? O jaleco, você tem que arregaçar as mangas dele. E os bichos já estão me picando. Então ali é onde você vai fazer toda essa manipulação dos produtos, tacas da semente, para que não tenha contaminação. A contaminação, ela não vai interferir no desenvolvimento da planta, tá? Não vai ser fungos, bactérias, leveduras que são fitopatogênicas, ou seja, que causam doenças na planta, tá? Elas só vão estar ali porque é um meio extremamente nutritivo e por conta disso, ela vai estar ali para se alimentar. Só que isso pode acabar atrapalhando o desenvolvimento da sua plantinha, já que você precisa de uma planta sadia, certo? No futuro, ela ir para o campo e para casa de vegetação, então você precisa não necessariamente de uma planta sadia, mas que ela não esteja contaminada de preferência, tá? Mas enfim, e depois dessa sala, nós vamos para uma outra ali, então vocês vão ver que a gente entra nessa sala, tem as prateleiras, né? Cada uma com os vidrinhos, né? Com o meio de solução, com as mudinhas. Então ali vocês vão ver frutas. Então tem framboesa, tem mirtilo. Oh, meu Deus! Vou pôr a blusa, gente, peraí. Tem pitaia, tem flores como, por exemplo, orquídea. Daí ali vai ter todas essas coisinhas, né? Vocês vão ver várias plantinhas ali. Que elas vão ficar sempre naquele meio, não pode ser tocado para evitar qualquer tipo de contaminação. Elas estão sempre tampadas, lacradas e elas vão ficar ali na luz. Então, é uma parte do tempo, se não me engano, é 12 horas com luz, 12 horas sem, para ela sentir como se ela estivesse realmente num clima natural. Que não seria 12 horas, né, na vida real, mas só para vocês entenderem aí. Basicamente é isso. Depois, então, a gente vai voltar para aquele laboratório ali que tem a câmera de fluxo e no qual a gente vai fazer então um experimento, né? Que a professora vai pedir uns voluntários e eu fui uma para começar. Então ela vai ensinar a gente que tem que flambar as coisinhas, né? Ou seja, então você vai pegar ali o bisturi e a pinça, você tem que molhar no álcool, esquentar ali, né, no fogo, com o intuito de matar qualquer bactéria, fungo, qualquer tipo de contaminação que possa ter. Tem que lavar a mão, como eu falei para vocês, né, no vídeo anterior, um pouco antes agora. Então tudo que vocês vão fazer vai estar ali. Vocês têm que fazer, tudo que for entrar ali tem que ser passado álcool. E então vocês vão acompanhar no vídeo eu fazendo, né? Vai dar ali um pouco pra gente, acho que é o lúpulo. E a gente vai cortar as folhinhas, né? Vai deixar um cabinho ali com 2 folhinhas. E depois vai colocar então na matéria, na solução, né? Ali no agar, ali como vocês vão ver, no meio de cultura. E vai colocar ali. No caso ali eu fui a primeira, então eu meio que fiz as coisas do zero e depois eu só orientei a galera como é que fazia. Mas essa parte não vai estar no vídeo pra vocês, olha, minha unha quebrou. E não vai estar no vídeo pra vocês, mas vocês vão ver dali desde o início eu fazendo, a professora explicando, mostrando as coisas pra mim. Mas galera, a princípio foi a aula de hoje. Então, espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e de comentar aí pra mim se vocês gostaram, se vocês já conheciam essas técnicas e se vocês gostaram do dia de hoje. E não se esqueça também de se inscrever nas minhas redes sociais, né? De me seguir lá, porque eu sempre tenho dicas incríveis pra vocês lá. Lá os vídeos normalmente estão em tempo real, porque eu sempre posto lá pra vocês nos stories as coisas do dia a dia, o que tá acontecendo, o que tá deixando de acontecer. Então me acompanhem lá também para vocês não perderem nenhuma novidade. E por hoje é só, galera. A gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!